Olá, muito bom dia. Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus, em sua paz e com sua graça. Estamos aqui hoje, domingo, dia 23 de agosto de 2026, com a última parte da série do seminário O Espírito Santo. E vamos começar, como de costume, apresentando a Deus para que Deus venha fluir pelo seu Espírito a cada palavra a ser falada. Amado Deus e Pai, te louvamos por tua palavra, por tua presença. Abençoe, Senhor, segundo a tua vontade, ó Deus, faz fluir pelo teu Espírito o que deve ser falado, para a tua glória, e dá entendimento e temor a cada um de nós, para entendermos tua vontade e a praticá-la. Em nome de Jesus, amém. Bom, estamos aqui, sempre, vez por outra, nós falamos, não por vontade própria, nem para aparecer de forma alguma, 1000 vezes não, mas sim por uma escolha de Deus. Nós temos a convicção daquilo que Deus quer conosco, daquilo que Deus quer que façamos, e aqui estamos o fazendo para a glória de Deus e com muita segurança, com amor e tremor e sinceridade e verdade de Deus, para expor aqui de forma contundente e de uma forma simples e objetiva meditações da palavra de Deus, para trazer conhecimento a cada um de nós da vontade de Deus, a cada assunto que Deus nos direciona, assim meditarmos. Hoje, nesta última parte, a última parte dessa série do Seminário do Espírito Santo, iremos falar sobre o Espírito Santo em nós, a vida eterna, o Espírito Santo em nós e a vida eterna. E um complemento a mais a fazer, a habitação de Deus. Desde o início de tudo, a presença de Deus estava sobre o homem. Sempre Deus estava sobre o homem com a presença dele. Depois da primeira desobediência, que entrou o pecado no mundo, aí a presença de Deus saiu, porque Deus não coaduna com o pecado. Deus ama todos nós, mas o que nos afasta é o pecado. Para tanto, Deus teve grande compaixão e misericórdia e enviou seu Filho para nos resgatar do pecado e remir, através do seu sangue ali na cruz, a todos que creem e obedecem, e todos que de coração entrega verdadeiramente o coração e assume a fé da salvação em Deus, automaticamente o Espírito Santo assim habita. Nós temos falado há muitas meditações e no decorrer desta semana falamos muito sobre isso, como é que vem o Espírito Santo sobre nós para habitar. E vamos fazer apenas uma ligeira colocação, para que as pessoas saibam discernir. Existe a habitação do Espírito Santo quando você, de fato, aceita Jesus. Entra o Espírito Santo, certo? Agora, outro porém, que algumas pessoas, às vezes, têm um certo desentendimento do discernimento da palavra de Deus, existe o revestimento de poder, que é o batismo. Que fique bem claro, existe a habitação do Espírito Santo quando a gente aceita de verdade, entra Cristo por meio do Espírito Santo em nós. E o batismo é um revestimento de poder, que a palavra de Deus diz, que é um revestimento de poder, é um batismo. Não vamos nos ater a este assunto agora, mas para que algumas pessoas saibam ter o discernimento sobre essa diferença. Então vamos lá, vamos falar apenas de 3 pontuações e vamos ser bastante breve.
A primeira pontuação: para que o Espírito Santo habite em nós. Na vida de alguém, a pessoa tem que estar com o coração purificado e desejar obedecer. Então, existe essa... Tá ventando um pouquinho aqui, mas já deu certo. Existe esse entendimento. O Espírito Santo só entra para habitar na vida de uma pessoa quando aquela pessoa verdadeiramente quer a salvação, tem e quer a vida toda para Deus, 100% aceitar a salvação de bom grado e desejar obedecê-lo. Aí o Espírito Santo vem sobre essa pessoa, porque o Espírito Santo não vem sobre e entra numa pessoa que não entrega toda a vida para Deus. Tem que entregar toda a vida 100% e desejar obedecer. Deus, ele esquadrinha a mente, todo o nosso interior. Ele sabe quando todos e qualquer um de nós estamos sendo sinceros na entrega de obedecê-lo, de ter temor, de crer e confiar no plano da salvação e aceitá-lo por inteiro, sem reserva, a obedecê-lo. Aí o Espírito Santo vem. Se uma pessoa não tem esse desejo, está ali em uma congregação e está querendo servir a Deus, mas ainda não se entregou por inteiro, só tem a consciência da salvação, que é como está escrito no livro de João, capítulo 16, que o Espírito Santo, ele convence. Então, a pessoa, quando está convencida mesmo, aí sim, e que ela se entrega, o Espírito Santo vem. Então, o Espírito Santo não entra na vida daquela pessoa que não quer nenhum compromisso com Deus, nem quer obedecer. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 22, fala sobre isso, sobre o Espírito Santo habita naqueles que querem obedecer a Deus. Olha só o que diz. Atos dos Apóstolos, se não me foge a memória, é o 5º livro do Novo Testamento. E nós somos suas testemunhas, isto Pedro falando, apóstolo Pedro, acerca dessas coisas. E também o Espírito Santo, o qual Deus deu aos que lhe obedecem. É assim. Enquanto a pessoa não faz uma aliança 100% de entregar toda a vida e desejar obedecer a Deus, fica difícil a habitação de Deus naquela vida. Vamos aqui agora falar da segunda pontuação. Deus, com seu grande amor, se faz presente dentro de nós, por meio do Espírito Santo, o qual é a garantia de nos conduzir à eternidade com Deus. Nós vamos logo ler o versículo e vamos tecer comentário. Efésios, capítulo 30. Efésios é uma epístola que o apóstolo Paulo escreveu àquelas pessoas que começaram a seguir o caminho da salvação. Capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Vamos ver aqui 2 detalhes. Não entristecer o Espírito Santo. É possível acontecer isso? Sim. Quando nós começamos a fazer o que não agrada a Deus, deixar de lado os mandamentos e viver uma vida aleatória e inclinada para o pecado, aí o Espírito Santo começa a se entristecer. Porque o Espírito de Deus, ele é santo, não coaduna, não se mistura com aquilo que é pecado.
porque Ele é santo. Então, Ele vai começar a se entristecer dentro de nós. E outra coisa mais, o Espírito Santo ele vai advertir, porque ele convence do pecado. Então ele vai falar conosco, ó, isso que você está fazendo não é do agrado do Pai. Se afaste disso, deixe disso. Então, quando o ser humano fica com o coração endurecido, sua vontade própria, e fazendo o que não agrada a Deus, o Espírito Santo começa a se entristecer. Por quê? Porque aquela pessoa não está dando ouvido e fazendo a coisa que não agrada a Deus. Não é assim você que é pai e mãe, quando vê seu filho, sua filha, começando a desobedecer os seus conselhos, você não fica entristecido, não é isso? Pois é, assim também o Espírito Santo de Deus. Vamos para a terceira e última pontuação, aqui já estamos concluindo. O Espírito Santo é o tesouro de Deus dentro de nós. E aí? O que dizer disso? O Espírito Santo é o tesouro de Deus dentro de nós. Vamos ler logo aqui o versículo e nós vamos comentar. 2 Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo aos servos de Deus que estava ali no tempo do apóstolo Paulo na cidade de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Preste bem atenção a uma coisa. Olha só como é o amor de Deus. Nós, seres humanos, falhos que somos, com a tendência a ser vaidoso, a se inclinar para a rebeldia contra Deus, mas quando a pessoa reconhece, se arrepende dos seus maus caminhos, se volta para Deus de coração, 100% para assumir a obediência, olha só, Deus coloca o maior tesouro dele dentro de nós. Pois é, o Espírito Santo, como você percebe como é glorioso esse nosso Deus, mesmo sendo pecadores, falhos, mas como nos voltando para Deus, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, vem e habita dentro de nós, vasos de barro que fomos feitos do pó, e para que as pessoas entendam, a excelência da glória é para Deus. Nós não somos nada, mas em Cristo nós somos aquilo que é precioso para Deus. Nos tornamos príncipes para Deus, como está escrito, o apóstolo Pedro falando em uma das suas cartas. Somos sacerdotes, príncipes de Deus. E a coisa mais gloriosa é que o próprio Deus vem habitar dentro de nós. É algo glorioso. Só quem teve e tem essa experiência sabe do valor que há dentro de nós, desse grande tesouro, esse maravilhoso tesouro que a gente temos que zelar, que é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Imagine só, falhos, pecadores, não merecíamos a salvação. Deus enviou o seu Filho para morrer ali na cruz por nós, ressuscitou e antes dele ir, ele disse, eu vou voltar, estarei ao lado do Pai, mas não vou deixar vocês só. Vou rogar ao Pai que envie o Espírito Santo. Estamos na dispensação do Espírito Santo, na era do Espírito Santo aqui nesse planeta Terra. Então, temos que aproveitar o máximo para conhecer o Espírito Santo, ter intimidade com o Espírito Santo e fazer de tudo para aprender a zelar, para obedecer aquilo que Deus quer de nós, para conservar o Espírito Santo dentro de nós, porque Ele é o selo de Deus, a garantia de nossa salvação. Então, há uma necessidade muito grande de se conhecer o plano da salvação
pelos méritos de Jesus e conhecer como é a atuação, como dar ouvidos, como ter relacionamento com o Espírito Santo. Olha, eu vou falar algo aqui. Nós aqui nessas meditações temos sempre falado isso. Vamos ser o ético o mais possível ser. Não criticar religião, não criticar, não dar nome a pastor, nem a bispo, nem a padre. Mas há uma missão que ferve na nossa veia, não somos dignos, é algo muito forte que Deus colocou essa responsabilidade há muitos anos atrás aqui, que vimos, Deus falou conosco para fazer esse canal, e Deus falou para a glória dele, não merecemos, que iria nos usar na palavra. E nós temos a mais consideração em falar a palavra de Deus como ela é, sem interesse, sem heresias, com simplicidade, com verdade e temor de Deus. Fomos escolhidos, não merecíamos. O apóstolo Paulo disse: eu sou um dos menores apóstolos, eu sou o que eu sou por causa de Deus. Olha, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, quando o servo é simples, tem temor, verdade de Deus, ele se esvazia de si, ele passa toda a glória para Deus. E aqui estamos, não porque queríamos de falar, de estar ensinando através da meditação, mas foi uma escolha de Deus. Foi Ele nos escolheu e a vontade é dele. E aqui estamos para obedecer a Ele e não a homens. E Deus nos deu este encargo aqui, Ele falando conosco, o Espírito Santo, que iria nos usar para ensinar a salvação, para dar reflexões para casais, que iria nos usar para combater ensinos errados e outras coisas mais. E aqui nós estamos fazendo com todo o prazer, seriedade e temor de Deus. Poderá nos vir reveses, pessoas criticando ou não entendendo? Sim, poderá ver, mas saiba de uma coisa, estamos preparados, primeiro do que tudo, no espírito, para não ser vaidoso, no entendimento do temor, para ser ético e também firmado com a palavra do ensino verdadeiro da palavra de Deus, que a palavra de Deus diz. Olha só, nós, às vezes eu tenho falado até para minha esposa e para algumas pessoas, nós não decoramos versículo algum, saiba disso. Já tenho mais ou menos quase uns 30 anos que sirvo a Deus, desde os meus 18 anos de idade. Já chegamos na casa dos 50. Nós nunca lemos a Bíblia por inteiro, tintim por tintim. E não estamos preocupados nisso. Nós não estamos preocupados com o conhecimento de tudo, de todas as letras. Só estamos preocupados com uma coisa, desde que aceitamos a Jesus aos 18 anos. No pouco que conhecemos da palavra de Deus, viver a prática. E eu tenho falado para um irmão meu, que nós fomos um dos vasos usados por Deus para conduzi-lo a Cristo. Hoje ele é pastor na igreja de Imbaraúna, próximo a Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, e eu tenho falado para ele, para este meu irmão e para todos, seja ético, quando for pregar a palavra, faça de tudo, se preocupe para não passar teoria, não passar letra, passe espírito, e este é o nosso avigo maior, em toda a meditação da palavra de Deus. E eu tenho falado para minha esposa e para outras pessoas, as palavras que vêm aqui não é decoração não, é que o Espírito Santo guia as palavras, está escrito, é Ele que vos ensinará toda a palavra, é Ele que dá a palavra, não abrir e fechar a boca. Estamos passando aqui
experiências espirituais, Espírito de Deus, pelo ensino bíblico, porque a palavra de Deus diz isso. Anote isso, Salmo 119, versículo, se não me foge a memória, versículo 130. As muitas exposições das tuas palavras nos trazem luz, claridão. Você começa a entender melhor a exposição da palavra de Deus. E nós, sempre que pregamos aqui, ensinamos um versículo isolado, nós fazemos menção de todo o contexto para que a pessoa, para que não vire pretexto e as pessoas façam disso heresias. Nós estamos aqui sempre batendo nessa tecla para não parar, para combater heresias e dizer para pastores, padre, bispo, tenha temor a Deus. Tenha temor a Deus. Você que ensina, que prega em sua congregação, olha só o que diz Jeremias. E essa tecla a gente bate quase que direto. Capítulo 23, versículo 28. Aquele em quem está a minha palavra, fale com verdade como ela é. E nós temos esta de Deus, essa responsabilidade, essa seriedade para com Deus, para falar com temor, para que as pessoas que vão ouvir sejam ensinadas com verdade de Deus, com temor de Deus, para que entenda a palavra de Deus de uma maneira correta. Vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, te louvamos. Toda a glória é tua. A palavra é tua. A única coisa que estamos sendo utilizada aqui é as cordas vocais da minha boca para tu fluir a tua voz. É isso, Senhor, que estamos aqui. Eu posso calar todas as vozes, menos a tua. A voz que prevalece é a tua, meu Pai, porque é a tua palavra que diz que a tua verdade, a tua voz é quem dá vida, quem liberta e quem cura. E a isso, Senhor, nós estamos sendo usados por Ti, porque o Senhor falou conosco que através da palavra que o Senhor colocaria em nossa boca, muitos seriam libertos, muitos seriam curados. Sim, cura espiritual do seu interior, da vaidade, de todo o orgulho e de toda a cegueira espiritual. E é isso, Senhor, que nós queremos. Colocamos em tuas mãos todos que vão ouvir, assistir a tua palavra, seja impactado pelo poder do Espírito, pelo Espírito da tua palavra, pois assim o Senhor Jesus disse, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. E é isso, Senhor, nós estamos sendo como canal teu, para assim passar também para todos com temor e entender, ser iluminados e entender tua palavra. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Ótimo domingo em família. Sempre vamos bater nessa tecla também. Examine as Escrituras, busque o Espírito Santo e peça ao Espírito Santo com temor, com sinceridade de Deus. Espírito Santo me dê discernimento. Desde os nossos 17 para 18 anos, sempre quando vamos falar com Deus, para ler a palavra, eu sempre peço, Espírito Santo, que eu não venho entender por meu próprio entendimento, mas pelo o teu Espírito, o discernimento, me ensina. Porque o Espírito Santo é o professor para ensinar as Escrituras. Há servos de Deus que são também guiados. Está escrito isto no livro de 1 Coríntios, que Deus dá dons, distribui dons, através do Espírito Santo, a cada um conforme for útil para o uso. Então, Deus também usa pessoas para ensinar a palavra de Deus através do dom do Espírito Santo. E é isso. Ótimo domingo. Tenha um momento com a família. Tenha um momento com sua família. Reúna quando for almoçar, reúna. Tenho aprendido desde os meus 12 anos com meu avô maravilhoso. Sempre ele falava isso. Ó, pessoal, e minha avó,
lá em Mossoró, se ajuntem, vamos todos almoçar. Não começava a almoçar enquanto não estava todos. E ali apresentava a Deus. Ele nem servia a Deus ainda, mas havia um temor, tanto no meu avô como na minha avó. E é isso que nós temos aprendido e tentado passar para as pessoas. Tenha momento em sua mesa com a família. Reúne, celebre a vida, agradeça a Deus pela salvação e por tudo que Deus faz. E você que ainda não tem um lar, às vezes falta um pão, saiba que Deus é pai de órfãos. Saiba que Deus faz habitar em família o solitário. Clame a Deus, porque assim nós o fizemos quando tinha nossos 23 para 25 anos, quando nós ficamos, entre aspas, desamparados, fomos morar em um quartinho no quintal de uma serva de Deus ali em Natal, na cidade das Quintas. Uma pessoa maravilhosa que passou para a glória, a irmã Neide, que se congregava na Assembleia de Deus, uma pessoa maravilhosa, nos cuidou como um filho. E ali eu orei a Deus, meu Deus, me dê um lar, me dê uma família, uma esposa, me dê um emprego. E ali eu fazia a minha parte, ia atrás. E hoje Deus cumpriu tudo isso na minha vida. E Deus também poderá cumprir na sua, que não tem um lar, que mora ao relento. Busque a Deus, mas não para procurar egoísmo, para ser abençoado, ter carro, ter casa, não. Primeiro se preocupe, use a inteligência, uma fé racional, não fanática, racional. Se preocupe primeiro com a salvação. A palavra de Deus diz tudo, é porque nós não vamos tomar tempo aqui, mas diz, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão apresentadas. Não é só você buscar, você tem que ter um encontro com Deus, buscar a Deus, mas não é só ficar na oração, você tem que ralar, ir atrás. As portas que Deus abriu para mim, as bênçãos, foi sempre indo atrás, fazendo a minha parte. E assim é a fé. E o Espírito Santo vai guiar a tudo, está escrito. Então Deus abençoe e se Deus nos permitir, a partir de segunda, começaremos outra série sobre reflexões textuais bíblicas. Será apenas lendo um ou dois versículos e fazendo um comentário. Vai ser algo muito simples, bem objetivo, com poucos minutos. Tudo na direção, naquilo que o Espírito Santo nos conduz a fazer. E fazer de todo o coração com temor para Deus. Deus abençoe e ótimo domingo a todos.